Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, eu tava com saudade de fazer um videozinho desse jeito. Que a gente fica aqui batendo um papo furado, o vídeo não tem roteiro, tá ligado? Vamos trocar uma ideia hoje? Chega aí. Antes da gente trocar ideia sobre o que já tá no título do vídeo aí e talvez algumas coisas a mais, eu preciso avisar você, se eu já não avisei vocês pelas redes sociais, eu vou avisar por aqui também. Essa sexta-feira, durante o GP do Brasil, eu não sei se esse vídeo tá saindo na quinta ou na própria sexta, nós não teremos live do quali da Sprint, beleza? Que é o grande evento da sexta-feira, porque esta pessoa estará no Autódromo de Interlagos na sexta-feira, acompanhando a ação de lá. Beleza? Vocês vão ficar sabendo dos detalhes depois, eu não posso falar sobre isso ainda, mas sábado e domingo teremos live normalmente, tanto da Sprint quanto do quali da Sprint, e no domingo da corrida, mas eu preciso deixar esse recado pra vocês não tomarem um susto quando vocês não virem a transmissão do quali da Sprint na sexta-feira lá no YouTube, beleza? Ou aqui no YouTube, né? E outro recado que eu tenho para dar pra vocês também é que a gente tá com um novo parceiro no canal, a GoCase. Olha só essa capinha maravilhosa da GoCase aqui, ó, do Senna, que tá aqui no meu iPhone. Tem outras capinhas aqui também que eu fiz, ó. Capinha do Senna, essa já é pronta, né? Eu customizei só a cor da capinha. Tem uma capinha do Hamilton, eu coloquei as fotinhos aqui do lado. Capinha do Verstappen, olha aqui, mano, coloquei até o Peixoto aqui, cara. E não só tem as capinhas, como tem também o quê? As garrafas térmicas, olha só. Garrafa do Senna, que eu customizei aqui com o meu sobrenome. Tem essa outra garrafinha também. Tem até copo, ó. Copo térmico. Esse copo ficou lindo demais, tá? Eu customizei ele desse jeito, beleza? Você pode customizar o seu na sua casa aí também. O site inteiro tá com até 70% de desconto e você ainda tem o cupom LUDGERO para compras acima de R$ 99 para ganhar mais um descontinho, beleza? Então não deixe de conferir, o link vai estar aqui no topinho da descrição. Já acessa lá e aproveita, mano. Tá rolando umas promoção doida, cara, de comprar capinha com garrafinha. Dá uma olhada no site lá que você vai ver, beleza? Bom, seguinte, rapaziada, então é isso. O GP do Brasil tá aí batendo na porta já e a gente já ficou essa uma semana a mais aí pensando, né? Como que vai ser essa corrida. E, cara, é difícil, né, mano? Muita gente manda mensagem pra mim nas redes sociais ou até aqui nos comentários do YouTube durante a live. Pô, Lud, qual que é a sua expectativa pra corrida? Cara, se tem uma corrida que não dá pra você dizer o que você tá esperando mesmo, é o Brasil, mano. É uma corrida realmente muito maluca, que tudo pode acontecer. É difícil, mano. É muito difícil de você prever o que vai acontecer, tá ligado? Até em 2022, por exemplo, quando o Verstappen tinha um certo domínio, o cara não ganhou, tá ligado? 23 realmente foi um negócio completamente fora da curva pra Red Bull, e aí o Verstappen passeou, e foi uma corrida chata, inclusive, do Brasil, né? Dá pra falar já, né? Foi uma corrida realmente bem morna, que é uma coisa rara de acontecer no Brasil, e a única emoção que a gente teve aquele dia foi a briga do Pérez e do Alonso, né? Ali no finalzinho. Mas é uma corrida realmente muito difícil, mano, muito imprevisível, tá ligado? Então é muito difícil você prever o que vai acontecer. Uma coisa engraçada, inclusive, que eu tava pensando esses dias, né, quando eu tava em live, é que o Brasil, mesmo depois que ele deixou de ser a última corrida do calendário, ele continua, de certa forma, definindo o campeonato, entre 1 milhão de aspas, né? Por que eu quero dizer isso? Se você parar pra pensar, o Brasil, ele tem essa coisa, obviamente ele já tá mais perto do final do ano, né? Ele tem essa coisa de conseguir, meio que, mesmo não sendo a última corrida, já encaminhar as coisas como elas vão ser pro restante da temporada, porque depois tem corridas que costumam ser bem mais previsíveis, e parece que o Brasil é, digamos que, a última chance de alguma coisa muito diferente acontecer que possa dar uma sacudida no campeonato. Então, se o Brasil não conseguir dar uma chacoalhada, dificilmente alguma coisa depois vai fazer isso. Talvez, entre aspas, o Brasil pode fazer isso mais uma vez esse final de semana. O Verstappen tá correndo atrás, mas e se a gente tiver uma corrida seca, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e a McLaren dominar, passear e o Verstappen ficar ali no bololô, os carros aumentarem uma distância ainda mais pro Verstappen, a briga pode ficar realmente fechada entre as duas McLaren e o Verstappen pode acabar saindo totalmente da disputa, ou pode acontecer o contrário.
pode ser a oportunidade do Verstappen realmente colar de vez nos caras e a gente ter um campeonato muito parelho daqui até o final ainda mais. E o Brasil, ele tem esse poder de ter uma corrida tão imprevisível por uma série de fatores, que inclusive, se você não viu o último vídeo do canal, eu falei justamente sobre isso, por que o Brasil consegue entregar corridas tão boas, na maioria das vezes. Se você não assistiu, eu recomendo você dar uma passada lá e assistir, beleza? Mas o principal fator, obviamente, é o clima, né? O clima em Interlagos, né? O clima aqui em São Paulo, ele é muito instável. Então, por exemplo, né, olhando a previsão do tempo aqui hoje, na data de gravação desse vídeo, que é a quarta-feira, por enquanto, o clima tá tendo uma previsão de chuva somente para o sábado. Então, para o sábado, nós temos uma previsão dizendo que nós podemos ter pancadas leves durante a tarde até a noite, e no domingo, um clima fechado, mas sem chuva. Isso tudo de acordo com a previsão do tempo hoje. E São Paulo é assim, amanhã pode simplesmente ter chuva pesada o final de semana inteiro, ou amanhã pode já ter uma previsão de sol de 50 milhões de graus o final de semana inteiro, porque o clima aqui é completamente maluco. Até de um dia pro outro, já no sábado tá de um jeito, chega no domingo já mudou de novo, enfim. Indo pela ideia do que a gente tem de previsão para agora, que seria de chuva teoricamente só pro sábado, que também não diz na previsão aqui que é uma chuva muito forte, seria uma chuva mais mansa, digamos assim, né? Pancadas de chuva, nada muito torrencial, né? É muito importante a gente lembrar que esse ano, mais do que nunca, porque o grid tá muito compacto, a classificação é muito importante. Muito, muito importante. Mais do que nunca. E aí, se você tem uma chuva, teoricamente, só no sábado, como é que vai ficar essa história? Porque você vai ter uma classificação para a corrida do domingo, que teoricamente poderia ser na chuva, e a corrida sem chuva. E aí, só de você ter uma classificação na chuva, você já pode ter uma bagunça na ordem de forças tão grande que mesmo no domingo, você tendo um clima seco e uma corrida que de repente é mais favorável para um ou para outro, a ordem pode estar tão bagunçada na largada por causa da classificação de chuva que já pode influenciar na corrida, mesmo sendo uma corrida em pista seca. Mais até do que a questão disso tudo, da ordem, por causa de classificação em corrida em climas diferentes, você tem a questão do acerto também. Porque na sexta-feira você tem só um treino livre, e mesmo se você tem um final de semana inteiro de pista seca, ou inteiro de chuva, você ter apenas um treino livre é uma parada que restringe muito o preparo das equipes para o final de semana, principalmente em relação ao acerto do carro. Mesmo se a gente tiver essa previsão de não chuva no domingo, uma chuvinha que seja em algum dia da semana já pode bagunçar completamente o planejamento da galera. É por isso que no final de semana de sprint, as equipes precisam muito da sprint. Porque a sprint acaba sendo um treino até para a corrida. E aí, se você vai mal no treino, nesse treino, né? Se você vai mal na sprint, isso pode afetar você na corrida. A McLaren passou por esse perrengue nos Estados Unidos. É um final de semana que, mesmo se a gente não tiver chuva pesada os 3 dias, se tiver uma chuvinha que seja no momento errado, digamos assim, já pode bagunçar muito a situação em vários sentidos, como eu falei aqui, né? Do acerto, da classificação, da corrida, enfim, de muita coisa, né? E aí, teoricamente, o Verstappen quer essa chuva. A McLaren não quer. Porque o Verstappen sabe que na situação de chuva, não só por uma questão dele próprio como piloto, por ele se sair bem na chuva e ele ter essa valência, né, essa qualidade na chuva, tem a questão também do próprio carro, em que o grande trunfo da McLaren esse ano foi a questão dos pneus, de como a McLaren consegue gerenciar melhor o desgaste dos pneus, a temperatura e esse tipo de coisa. Então, se você tem uma situação de chuva, você meio que anula essa vantagem que a McLaren tem, né, em relação aos outros carros, e a Red Bull, de certa forma, até conseguiu diminuir essa vantagem ao longo do desenvolvimento desse ano, né? A McLaren já algumas corridas não desenvolve mais o carro e já falou que não vai mais trazer nenhuma atualização, até porque falta 4 corridas só, o pensamento deles é só no ano que vem, que, como campeões de construtores, vão ter menos tempo do que o resto. O gap já encurtou e, se chover, ele praticamente anula. E isso é um problema para a McLaren, né? E o Verstappen, por si só, vai muito bem na chuva. O próprio piloto é uma vantagem a mais também em relação aos dois da McLaren. Só que aí, eu fico imaginando aqui também,
mesmo se não chover no domingo, será que a McLaren vai estar tão dominante assim na pista seca? Porque, beleza, a McLaren vai ter uma vantagem a mais que a Red Bull se a pista for seca. O Verstappen não vai ter essa vantagem própria dele também de ser mais dominante ainda na chuva. Mas se não chove, mas o clima é ameno, como parece que vai ser, com nuvens, tempo fechado, se não tiver um sol torando durante a corrida, mesmo que não chova, de repente numa temperatura mais amena, isso pode, de certa forma, trazer a Red Bull mais perto para a McLaren. Até porque nós temos duas questões aí. A primeira, Interlagos não é uma pista que gasta muito pneu, e eu conferi aqui, a Pirelli está trazendo uma gama mais intermediária. Ao invés de a gente ter C3, C4 e C5, nós vamos ter C2, C3 e C4. Ou seja, um pneu até um pouquinho mais duro, que obviamente vai desgastar menos, e isso pode até equilibrar um pouco mais as forças. Eu não sei se a McLaren vai ser tão dominante assim se a pista estiver seca também. Vai depender da questão toda da temperatura, e teve um terremoto aqui porque eu esbarrei na minha mesa e tremeu a câmera. Agora, falando da questão da McLaren em si, e até desse momento do Piastri, muita gente levantando várias teorias, né, de que o carro do Piastri tá bichado, de que a McLaren tá favorecendo o Norris e não sei o quê. Eu não acredito necessariamente nessa questão da McLaren estar favorecendo o Norris, eu tô sendo sincero. Eu acho que se fosse pra favorecer o Norris, de repente eles não teriam deixado o Piastri escapar tanto assim, né, por tanto tempo no campeonato. Eu realmente acredito que o Norris teve problemas com o carro novo da McLaren para esse ano. Ele mesmo deu entrevistas desde o início do ano reclamando que o carro estava bem diferente. No final de semana da China, por exemplo, quando ele vacilou na classificação lá, ele falou: o carro tá diferente, eu não tô confortável. Então eu acho que foi uma questão realmente do Norris não ter se adaptado tanto ao carro novo para esse ano quanto o Piastri. E depois, conforme o ano foi passando, eu acredito que o Norris conseguiu correr atrás desse prejuízo e o Piastri acabou, não vou dizer que relaxando, mas bem ou mal, galera, é diferente você ter que correr atrás tendo uma larga vantagem para o seu companheiro de equipe, que é a sua primeira disputa, a sua primeira competição, é a sua referência, porque teoricamente tem o mesmo carro que você. Outra coisa é você ter que correr atrás do prejuízo, ainda mais agora que ele tá atrás do campeonato, mesmo que seja por um ponto, a vantagem dele acabou, né? Então eles estão praticamente lado a lado no campeonato. A questão do carro do Piastri ter um problema já é uma questão que a gente não tem como cravar. A McLaren diz que não tem nada, de que eles olham os números, que o carro tá normal, de que o chassi, que é uma grande coisa que os pilotos sempre falam, né? Ah, muda o chassi tá zoado. Então assim, teoricamente não teria nenhum problema no carro do Piastri, né? A McLaren tem aquela questão de estar fazendo um gerenciamento de peças do motor, inclusive a Ju Serrazoli comentou bastante sobre isso nas redes sociais dela, e aí eu recomendo vocês depois seguirem ela também, quem não segue ainda, porque ela é referência, né, em relação a jornalismo, não só no Brasil, mas aqui no mundo, né, de Fórmula 1. Então, ela trouxe essa informação de que a McLaren tinha decidido e evitar ao máximo de trocar peças do motor e de tomar punição, porque é difícil lidar com o tráfego nesse grid atualmente, porque tá todo mundo muito, né? E você ficar no meio da bagunça ali, tendo que seguir outros carros e tal, é complicado. A McLaren prefere ficar fazendo aquele joguinho de ficar trocando peça de motor, do que ter que pegar um motor novo e tomar um monte de posição na cabeça e ter que largar lá de trás no meio do bololô, até podendo se envolver num outro acidente, alguma coisa do tipo. A McLaren tá basicamente fazendo aquilo que a gente faz no modo carreira da Fórmula 1, né? Pega um motorzinho que tá mais velho, coloca no treino. Se é uma corrida que tá mais tranquila, dá pra usar um motorzinho mais antigo. Se é uma corrida que a água tá batendo no popote ali, bota um motorzinho mais novo que dá pra dar uma forçada a mais. Eles estão fazendo esse malabarismo. O Norris já pagou uma conta na Holanda, pagou no sentido do motor dar ruim. Vamos ver como é que vai ser agora pro Brasil e pro restante do campeonato. Então, assim, eu não acho que o carro do Piastri está com um problema. Se for alguma coisa que nem a McLaren está enxergando, não acredito na teoria de que a McLaren está sabotando o Piastri, tá? Na minha cabeça, eu realmente acredito que para eles o importante é que algum dos dois ganhe, independentemente de quem seja. E, cara, eu acho que também não dá pra gente simplesmente ignorar a possibilidade do Lando, como eu falei, ter simplesmente melhorado ao longo do ano e o Piastri não conseguiu acompanhar,
né? E agora ele tá tendo que sair da zona de conforto dele e tá tendo problemas. A própria McLaren falou que, teoricamente, o problema do Piastri é uma questão de lidar com baixa aderência, né? E aí, quando você tá numa situação em que o carro não tem toda a aderência que você precisa, você tem que guiar de uma forma diferente para trazer essa aderência de volta para você, trazer o controle do carro de volta para você. O Piastri não estaria conseguindo fazer isso, o Norris estaria tendo essa vantagem em relação a esse quesito. E assim, o Piastri ele foi muito dominante durante várias etapas desse ano, mas a gente não pode esquecer do fato de que, primeiro, é a terceira temporada do Piastri, então ele ainda é um piloto em evolução. Eu não acho que esse é o teto do Piastri. E segundo, até o ano passado, o Piastri, ele fazia boas exibições, ele fazia boas corridas, mas o Lando, no geral, tinha performances melhores do que a do Piastri. Então, assim, eu acho que não dá pra também achar que o Piastri já é o suprassumo da gabiroba, o piloto que não erra nunca, que já tá no máximo dele, e tudo é os outros, os outros, os outros. Eu acho que a gente tem que não ignorar também a possibilidade de que o Piastri pode estar tendo problemas sim, e como um piloto jovem, que ainda tá nas suas primeiras temporadas na Fórmula 1, apesar de muito talentoso, com um futuro ainda brilhante pela frente, e num carro que tá disputando um título, ele ainda pode ter as suas deficiências e vai ter que aprender com isso, a lidar com isso e se tornar um piloto melhor, tá ligado? Então eu não vejo isso como algo impossível está acontecendo, não. Também como eu não acho também totalmente impossível o Piastri mentalmente estar afetado de alguma forma. A gente cria essas teorias do Piastri gelado, o cara sem sentimento e tal, e realmente eu até acredito um pouco nisso, né, de que ele tem um pouco dessa característica, né, de ser um pouco assim. Mas, cara, eu não acredito 100% na ideia de que ele é completamente blindado. Eu acho que não existe essa pessoa. Eu acho que mesmo qualquer esportista, não só dentro da Fórmula 1, os mais experientes, os mais vencedores, quando o calo aperta, todos eles devem sentir nem que seja um pouquinho de friozinho na barriga, de nervosismo. Talvez você sente um pouco menos, talvez você tenha uma capacidade melhor de controlar isso na hora de performar, mas acho que todos eles passam por um pouco disso. Eu duvido que o Schumacher nunca passou por isso, que o Hamilton nunca passou por isso, que o Verstappen nunca passou por isso. Se esses caras podem ter passado por isso, por que o Piastri não vai passar? Ah, mas ele é gelado, ele é frio. Beleza. Talvez ele esconde muito bem isso. Eu acho até que de repente ele consegue controlar isso melhor do que o Norris. O Norris tem uma atitude de até falar demais e de expor mais o que ele tá sentindo, às vezes com pessimismo, às vezes com raiva, mas é a forma que ele tem, e eu vejo isso dessa forma, é a forma que ele tem de tentar lidar com os sentimentos dele. E o Piastri tem uma mais de tentar ficar mais quieto, mais controlado, mais centrado, mas eu acho que mentalmente por dentro ele pode estar um pouco afetado também. Eu também acho que isso pode entrar nesse grande ensopado de fatores que podem ter afetado o desempenho do Piastri na reta final. E aí, para piorar tudo, a situação do Piastri, da McLaren com os seus pilotos, a gente tem simplesmente o Verstappen, a pior opção de piloto, falando para a McLaren, tá? A pior opção de piloto que eles poderiam ter para correr atrás desse prejuízo, porque o homem é simplesmente implacável, e não só é o que é, como o Verstappen tá numa situação em que ele já passou por isso antes, de ter que correr atrás de prejuízo, e ele não tem nada a perder, mano. Então, assim, tá ligado? É uma situação pro Verstappen, acho que muito tranquila, em que a bomba tá no colo dos outros, e ele tá só de longe olhando e falando, e aí, irmão, essa batata tá ficando quente, o que você vai fazer com ela? É uma situação realmente muito complicada pra McLaren, né? Eu acho que quando o Verstappen tá numa situação de pressão, ele até toma certas decisões questionáveis. Esse ano mesmo a gente viu isso acontecer na Espanha, em que se ele não tivesse feito aquela bobagem, inclusive ele estaria mais perto ainda dos líderes, né? Então a gente sabe que o Verstappen, quando ele perde a cabeça, ele comete mais loucuras. Mas hoje, nesse momento, ele tá numa situação em que não tem por que ele perder a cabeça. Ele tá num excelente momento, o carro melhorou muito, ele tá correndo atrás dos caras. Então, de repente, numa outra situação em que o Verstappen esteja realmente colado, pau a pau com os caras ali, realmente com pouquíssimos pontos de diferença, ou colado com os caras, e aí a corrida não vai muito a favor dele, pode ser que ele vacile. Mas nesse momento, em que tem uma certa gordurinha ainda pros caras da frente, eu acho que ele tá tranquilo e sereno, e aí ele consegue desempenhar ainda mais, né? E não obstante, não o suficiente, no meio dessa brincadeira toda, a gente ainda tem uma Mercedes e uma Ferrari
que podem não estar disputando mais nada, teoricamente estão disputando ali o segundo colocado nos construtores, né, que tem o seu valor, literalmente, mas que podem incomodar essa galera da frente, principalmente as duas McLaren, podem incomodar, entrar no meio das duas ou até classificar na frente das duas, pode atrapalhar o próprio Verstappen também. Então a gente ainda tem aí duas equipes que também podem aprontar alguma baguncinha ou na classificação ou na corrida e podem acabar incomodando uma briga que teoricamente deveria ser entre 3 pilotos isoladamente lá na frente. Você começa a ter outros 4 que podem entrar no meio do fuzuê ali e atrapalhar de alguma forma, né? Então vai saber o que pode acontecer nessa briga na reta final da temporada, né? Mas enfim, galera, falei pra caramba aqui. Eu sinto muita saudade de bater esses papinhos aqui, mané. Eu tinha que ter feito isso mais vezes ao longo do ano, tá ligado? Pô, se você gosta desse tipo de conversinha aí, deixa um likezinho aqui. Deixa nos comentários também a sua opinião sobre o assunto, sobre esse tipo de vídeo. Eu tenho que fazer esse tipo de vídeo mais vezes também, tá ligado? Aquele tipo de vídeo que você coloca pra tocar no seu YouTube, no seu computador, vai lavar uma louça. Tipo um mini podcast. Eu tenho que inventar um nome pra esse quadro aqui, pra fazer ele mais vezes, tá ligado? Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser esse final de semana. Eu espero que seja muito bom e bastante entretenimento. E aí, segunda-feira, nós estamos de volta para o nosso resumo. Demorou? Um abração, a gente se vê. Valeu, fui.